Olá, amigos e amigas, Diácono Beto, Paróquia São Miguel Arcanjo, Arquidiocese de Maringá. Estamos estudando o livro do Deuteronômio. Estamos na parte sobre o Código Deuteronômico, que vai do capítulo 12 ao 26 e que vem fazendo uma atualização da lei para o período do tempo de Josias, logo ali um pouquinho antes do exílio e no período pós-exílico, quando ele recebe a sua redação final. Se hoje nós temos a Constituição, que é uma lei para nós, naquele tempo eles tinham os livros sagrados, que eram uma lei. A Torá, por exemplo, os 5 primeiros livros da lei, onde está a base de toda a lei do povo de Deus. Mas antes de iniciarmos esse estudo, invoquemos a Trindade Santa, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. No encontro passado, nós olhamos o capítulo 23 do Deuteronômio. E hoje nós vamos começar o capítulo 24, que começa falando sobre o divórcio. Quando um homem tiver tomado uma mulher e consumado o matrimônio, mas esta logo depois não encontra mais graça a seus olhos, porque viu nela algo de inconveniente, ele lhe escreverá então uma ata de divórcio e a entregará, deixando sair de sua casa em liberdade. Ou seja, o cara casou, a mulher fez algo de inconveniente. O que é inconveniente num casamento? Hoje seria algo grave. Naquele tempo, por exemplo, ela não tempera bem a comida, ela faz a comida sempre mais tarde do que o horário, ela deixou queimar a comida, ela não me agradou sexualmente. Tudo isso daí era motivo para um divórcio. E ele escrevia uma carta e liberava ela em liberdade. Aí o texto continua a partir do versículo 2. Tendo saído da casa, ela arruma um outro marido, já que ela está livre novamente. Ela se casa, esse marido também a repudia e depois esse cara vem a morrer, esse segundo marido vem a morrer, o primeiro não pode tomá-la novamente em casamento. Uma vez repudiada, não pode mais ser aceita. Então, aqui nós temos uma regra sobre o casamento. Somente o homem determina. A visão machista muito própria dos judeus desse momento, onde eles determinam. O divórcio é coisa do homem. A mulher tem raríssimas ocasiões para fazer o divórcio. E a partir do versículo 5 começa medidas de proteção. Olha que interessante. Quando um homem for recém-casado, não deverá ir para a guerra. Nós já tínhamos olhado um pouquinho isso daí lá no capítulo 20, versículo 7. As 3 ocasiões que o cara não vai para a guerra. Então ele está casado e aqui o texto é bem claro. Ele ficará em casa de licença por 1 ano, alegrando a esposa que tomou. Ou seja, tentando cumprir aquela promessa de logo ter filho. Uma questão muito interessante sobre a cobrança de dívidas. Não tomarás como penhor as 2 mós, nem mesmo a mó de cima, pois assim estarias penhorando a vida. O que é a mó? A mó é aquela pedra onde você coloca e moe. Então, ela tem uma parte embaixo e uma parte em cima. E aí o grão entra e ele é esmagado, fazendo a farinha, o fubá, o trigo e assim por diante. Acontece que se você tirar uma pedra, a pessoa perdeu a possibilidade de moer o grão e transformá-lo em alimento. Então você não pode tirar. Se alguém for pego em flagrante, sequestrando um dos seus irmãos dentre os israelitas para explorá-lo ou vendê-lo, terá que ser morto. Não pode ter essa pessoa no meio. Já no versículo 8, a questão da lepra, que nós vimos bastante quando estudamos o livro do Levítico, capítulo 13 e 14. Quando fizeres algum empréstimo ao teu próximo, já no versículo 10, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Ou seja, você tem que ficar do lado de fora para fazer a cobrança. Você não pode entrar lá e pegar alguma coisa, porque pode ser algo que ele precise para sobreviver, para matar o frio, por exemplo. Já no versículo 14, diz assim: não oprimirás um assalariado pobre, necessitado, seja ele um dos teus irmãos ou algum estrangeiro que mora em tua terra, em tua cidade. Pagar-lhe-ás o salário a cada dia, antes que o sol se ponha,
porque ele é pobre e disso depende a sua vida. Olha cada lei que, aplicada nos dias de hoje, continua daí. Os pais não morrerão no lugar dos filhos e nem os filhos no lugar dos pais. Cada um será executado por seu próprio crime. Aqui existem dois aspectos que nós precisamos ver. Primeiro, o aspecto da justiça cotidiana. Então, o filho cometeu um crime, o pai não vai pagar pelo crime do filho. Nem o pai paga pelo crime do filho e nem o filho pelo crime do pai. Por que isso? Porque quem cometeu o crime, paga. No segundo aspecto, nós vamos olhar isso dentro do lado teológico, a chamada maldição hereditária, aonde os descendentes pagam pelos crimes dos seus ascendentes. Ou seja, um pai cometeu um crime, o filho paga. E lá na Bíblia fala que até a 4ª geração, e tem gente hoje fazendo quebra de maldição hereditária. Algo que você não tem. Aqui, por exemplo, é bem claro. Tanto a nível de justiça, quem fez paga, quanto Deus, que é amor, nunca vai cobrar algo dos filhos cometido pelos pais. Aqui é muito claro. Então, a nível de leis da sociedade, cada um paga pelo seu crime. E diante de Deus, cada um também paga pelo seu crime. Você cometeu o crime? Você vai responder diante de Deus. Você cometeu o pecado? Você responde. Teus filhos não vão pagar pelo seu pecado. Isso aqui é muito importante para entendermos que é uma teologia que não tem uma correspondência bíblica. É uma falsa teologia. Já no versículo 17, não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás como penhor a roupa da viúva. Ou seja, você não vai deixar as pessoas mais pobres ainda. Do versículo 19, quando estiveres ceifando a colheita em teu campo e esqueceres um feixe, não voltes para pegá-lo. Ele é do estrangeiro, do órfão e da viúva. Ou seja, a gente chama isso de lei do respigo, aonde você só pode colher para frente, para trás você não volta. No livro de Ruth, Boaz pede para que os ceifadores deixem bastante para trás. Então, naquele tempo, eles tomavam muito cuidado de não esquecer nada, porque não podia voltar, virar o corpo para colher. Aquilo era do órfão, da viúva e do estrangeiro, para que eles não tivessem fome na sociedade. A fome, gente, é algo que deve ser combatido. Hoje temos que ter leis para combater a fome também, já que temos muita miséria pelo mundo e no nosso Brasil também. Então, leis que assegure que, no mínimo, as pessoas tenham alimento para manter-se no dia a dia. Continuando no versículo 20, quando sacudires os frutos da tua oliveira, não repasses os ramos. O resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Mesma coisa, tanto da colheita quanto dos frutos colhidos da oliveira. Quando vindimares a tua vinha, não voltes a rebuscá-la. O resto será do estrangeiro, do órfão e da viúva. Recorda que fostes escravo na terra do Egito, e é por isso que te ordeno agir deste modo. Olha que interessante, né? Você tem que produzir, mas tem que assegurar o direito do mais fraco. Isso daí é muito importante. No próximo capítulo, nós vamos dar continuidade a este tema, olhando leis que asseguram o direito dos mais fracos, inclusive a lei do levirato, do cunhado. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva para que juntos conheçamos melhor a palavra de Deus. Paz e bem.